Gente, esse chapéu pensador é uma provocação. É uma provocação, porque eu não sei se vocês sabem, mas em 2025 no Brasil vai ter mais gente com mais de 60 anos do que jovens ou crianças de 1 a 14 anos de idade. Então, o negócio é sério. A gente falou assim do Brasil, um país jovem, já está se tornando um país mais longevo, né? E as pessoas estão tendo uma expectativa de vida muito maior. Eu mesma estou muito animada, né? Que depois de 60, estou sendo ouvir até os 100 anos de idade. E numa coisa boa, vou chegar lá assim, inteiraça, entendeu? Quase que uma múmia. E eu trouxe uma pessoa aqui que me desconcerta quando eu converso com ele, porque é uma pessoa que é jovem e que tem esse assunto não só para a pessoa que tem mais de 60 anos, mas para aquele cara de 15 anos que nasceu num mundo, e está vendo no mundo, que tem uma expectativa de vida muito maior. Então ele tem que começar a ver esse mundo com outro olho, com outro olhar, com outra percepção. Eu vou trazer para vocês uma pessoa que fundou o Lab 60 Mais. E que vai conversar com a gente de um jeito que ele tem um entendimento da diversidade, um entendimento do sabe? Eu e você vamos fazer a transformação desse planeta, que me encanta. E por isso eu fiz questão de trazer Sérgio Serapião. Sérgio, seja bem-vindo no Chapéu Pensador, porque você já é um pensador. Ele é um pensamento, ele é uma coisa que vocês vão conhecer. Aqui está o Marcelo e o meu Tejão, que nós vamos te metralhar de perguntas, que nós queremos saber tudo. E a primeira pergunta que eu já vou perguntar, né, que eu que convidei, eu tenho que perguntar. A primeira pergunta que eu vou perguntar, Sérgio, já começa falando do Lab 60 Mais, porque eu acho assim que por ele, eu acho que a gente vai poder entrar lá. Pode ser? Claro. Sou sua fã, hein? Claro. Obrigado pelo convite. Super prazer estar aqui. O Lab 60 Mais é um movimento que une pessoas muito diversas por essa diversidade, longevidade. Eu atuo com longevidade há 11 anos agora e fazendo vários projetos para empresas, unindo governo e ONGs, e até que eu me dei conta que o tamanho da revolução da longevidade, dessa transformação etária que a gente está vivendo, é muito maior do que qualquer empresa ou governo vão poder fazer sozinhos, né? E daí que surgiu o Lab 60 Mais, como é que a gente cria um grande guarda-chuva para reunir os diversos atores interessados, as empresas, governo, ONGs, academias, e os projetos se unem, né? E que não existia isso, né? Poucos se conheciam. Ainda hoje é um assunto muito refém de uma área específica, que é a área da saúde, né? Se vai falar de longevidade, geralmente associa a médico, né? Só que assim, a gente vai mudar o nosso jeito de trabalhar, nossa educação, nosso jeito de se locomover, tudo, alimentação. Por quê? Por causa dessa mudança que a gente vai viver, não é um pouquinho mais, a gente vai viver 30, 40, já está vivendo. Sérgio, os hábitos de consumo mudaram muito nos últimos 10 anos. Hoje, as empresas, as principais marcas na área cosmética, por exemplo, têm discutido como ter uma proposta para cada faixa etária. Mas quando entra na melhor idade, quando se fala de 60 a mais, que eu acho que Lab 60 a mais é pensando nisso, né? Quer dizer, é um jeito diferente de tratar, porque quem é o idoso? O idoso não é mais daquela plaquinha de rua, atravessando a rua com uma bengalinha, né? A gente falou isso até em outros programas. Como é que você vê a mudança da indústria? Não estou falando só da área cosmética. Como é que você vê? Hoje os anunciantes, o marketing disponível em TV, ele atinge as pessoas pensando nessa... Como é que você falou? Nessas diferenças... Não é diferenças, diversidades. Ele respeita as diversidades? Hoje as empresas, os executivos das empresas de marketing ou do nível mais alto tem uma faixa de 40 anos, né? 30 anos. Sim, né? Cada vez mais jovens. Cada vez mais jovem. Então, muitas das empresas que a gente vem se relacionando tem uma grande dificuldade daquele jovem entender do que estamos falando, né? E um distanciamento, né? O que eu percebo é que quem consegue ter um pouco mais de entendimento do que está acontecendo ou porque está ficando mais velho, que está vivendo, que não está se reconhecendo enquanto aquele
velhinho de bengala e agora, não, tô com 60 Ou anos. porque tem a tô sensibilidade de né? ver a sua própria mãe e seu pai na ativa, Ou né? tem alguém muito próximo que daí deu clique para ele. Sim. Mas são raros, então as marcas ainda, via de regra, não acordaram para a Eu nova concordo longevidade. pecam muito. Não acordaram. O marketing Então, hoje não... Mesmo marcas que já têm produtos para um envelhecimento ativo, ainda tratam isso como o envelhecimento ativo. Né? E não como uma diversidade que ninguém estudou. Então você pega as agências de pesquisa, todas os pesquisas de mercado, acaba até os 60 anos. Não se sabe o que é isso que tem depois. Né? Só que são 13%, está virando 15%, está virando 30%. Hoje a população 60 a mais do Brasil é o equivalente ao estado de Minas Gerais e Espírito Santo junto, que todas as empresas estão jogando fora. Da empresa de saúde, a empresa de alimento e etc. Eu vi um trabalho da McKinsey outro dia, fez um estudo sobre isso, e o estudo é realmente impactante. Diz que o Brasil até 2050 deveremos chegar a 230 milhões de habitantes. E isso não será em função de crianças, será em função da longevidade. Sim. E aí o estudo continua numa perspectiva de 100 anos, que o Brasil, e vai ser assim o mundo, terá uma população menor do que a que nós temos hoje. Os nascimentos serão cada vez menores e nós teremos cada vez mais gente nessa faixa, vivendo 120, 130, 140, 150 anos, Sim. como diz a perspectiva. Então Que loucura. este mundo Já está acontecendo. já está acontecendo. Tem um vídeo, o Irineu me mostrou hoje, de uma senhorinha, de um bom gosto, de uma energia, com 105 anos, ela levanta o braço, fala um palavrão, fala, isso é pra pouca gente! Tô cantando parabéns dela. Eu conheço um homem... O ano passado, no encontro anual, o Lab Senta Mais, ele se dá com encontros regulares que ocorrem em algumas cidades do Brasil, em 10 cidades, 5 está indo para 10 cidades, e daí a gente reúne o que melhor acontece no ano todo num grande festival. No ano passado, no festival, a gente convidou a Maria Canto, uma senhora de 92 anos, né, que é poetisa. Né? Sim. Ela fez o poema alguns dias antes sobre o encontro e foi lá no palco e declamou, foi um ponto alto do encontro, como toda aquela emoção que todo mundo parou. Tem um homem que tem 102 anos de idade, Fernando Penteado Cardoso, eu conheço pessoalmente, foi o fundador da Maná, a famosa Maná do Bandudá. Ele é vivo, ele dirige uma fundação preocupado com a ciência, preocupado com a educação, tem 102 anos de idade. Sim. Ou seja, esta coisa da longevidade, ela é importante. E aí você vê que é necessário sim fazer reforma de previdência, reforma trabalhista, porque você tem, por um lado, essa juniorização dos altos executivos, e a partir de 65 anos de idade, a tua vida não acabou como no passado. Não, e as empresas param de contratar a partir dos 45 anos. Se você entra no portal da Cato, se você tiver a partir de 50 anos, a recomendação é omita a tua idade. E agora, esse é o mundo que estamos vivendo. Nesse mundo aí. Agora, uma coisa interessante, graças a isso, existe um grande trabalho para mentoring. Sim. E você só consegue ser um mentor se você tem mais de 65 anos de idade. Porque, caso contrário, você não viveu, né? Tem uma coisa legal que a gente tem na Lab 60, é o trabalho da reinvenção do trabalho. Exatamente. Né? Que esse cara que tem de 60 a 90 anos, que está ali, ele quer sentir fazendo parte, ele quer sentir crescendo ainda, ele pode fazer milhões de coisas. Não só de experienciar, trazer a experiência, como até aprender. Exatamente. Né? Conta um pouco o que vocês fazem no Lab 60 mais então, em relação a isso. O Lab Senta Mais, então, assim, são esses encontros que acontecem em várias cidades. Então, as pessoas e organizações vão lá e se encontram porque a gente entende que as inovações que a gente precisa para esse mundo que a gente nunca viveu não vão surgir da cabeça de uma pessoa ou de uma organização. Vão ter que cruzar, vai ter que ser interdisciplinar e vai ter que ser novo, né? Disso, a gente viu que muitas empresas, ONGs, projetos têm surgido. Todo mês surge muita coisa, né? Então, vira um grande laboratório distribuído da sociedade, que todo mundo é o pesquisador e o ratinho ao mesmo tempo, que somos todos parte do problema e da solução. Só que a gente viu que isso não era suficiente. Então, daí a gente criou uma incubadora para justamente dar fôlego para aquelas ideias que eram interessantes. Da onde vem o aporte financeiro para essa... Da rede.
E esse é um outro conceito que a rede tem. A solução não vai cair do céu de um grande investidor ou do governo, mas a gente se unindo e cada um dando um pouco. Então os cafés são gratuitos, a cada embaixada, que a gente chama, que são essas cidades que fazem, tem que se autossustentar aquilo ali. Que grandes ideias saíram desses várias encontros? Cita um exemplo para a gente. A gente está desde ajudando o governo do estado a repensar o que é política pública para idoso, até a reinvenção do trabalho, por exemplo, que ela acabou de falar. Escolas também. Escolas também. Não, tem muitas universidades ali no Lab 60+. A reinvenção do trabalho foi o quê? A gente verificou que esse espaço de protagonismo faltava e tinha muita gente nessa busca. Quero trabalhar, tô firme, mas eu não estou sendo aceito. Os job descriptions, né? Sim. É só para quem tem 50 ou menos. E aí, o que eu faço? Então eu vou ter que me encaixar nesse job description que está ali colocado? Não. Então a gente percebeu, e quem sou eu hoje? Então a gente percebeu que precisava de um ambiente, tá, de transição. Isso também é um fato que está sendo percebido só agora. Assim como até 1945 só tinha a criança ou adulto, né, o termo adolescente só foi, né, criado em 1945, né, que fala assim, não, calma aí, essas crianças que são meio fora da curva aqui, meio, não são adolescentes, tem uma transição que está acontecendo. Hoje já sabe-se que tem uma transição que acontece entre 55 e 70 anos, ainda nem é tão claro, mas assim, desde fatores sociais até fatores biológicos, que antes a gente não vivia tanto e agora está começando a entender que vive mais, que você precisa se reidentificar enquanto identidade mesmo, o que você vai fazer da vida. A reinvenção o que é? Uma grande sistema, uma metodologia que não é de uma escola, mas é de como é que a gente revisita as capacidades, as competências que você desenvolveu durante toda a vida, para quem você é hoje e para os desafios que hoje as organizações e o mundo têm. Como é que eu ponho isso à disposição? Com um mentorado para assuntos específicos. E daí a gente criou cursos nesse sentido. Interessante. E isso vinculado ao que a gente está chamando das profissões do futuro. Deixa eu te falar uma coisa curiosa. Tem um amigo que tem 70 anos de idade, ele tem que cuidar da mãe, que tem 95, dependente dele, e tem 2 filhos que, apesar de já estarem com quase 40, decidiram não trabalhar e não sair de casa. Olha o drama deste homem. Isso. É um dramalhão. Mas tem gente na rede que é assim. Que tem esse problema. Tem uma senhora de 60 anos, que a mãe tem 80, ela tem que cuidar da mãe, e a avó ainda é viva. E ainda tem filho que também não foi trabalhar. Não isso. Mas assim, tem 3 gerações que esses 60 a mais. É um conflito muito. E assim, tá todo mundo vivendo. E aí, o que eu faço? Vou ficar aqui só vivendo de pensão? É claro que não. Nossa Senhora, hein? Então, o problema é que hoje a gente não redefiniu a sociedade para essa longevidade. Então, eu vi uma ação, só te cortando, mas antes que eu esqueça. Ação de um grande banco anunciando na televisão a recontratação de gerentes de contas. Sim, do Sebrae. É o Sebrae. O Sebrae, isso. Incentivando ex-gerentes bancários, ex-bancários. Maravilhoso. Então, tá trazendo os gerentes de contas para ser consultor financeiro das empresas. A ideia é muito boa. Mas na prática... A implementação é muito difícil. Por quê? Antes de você recontratar essa pessoa, se ela não passar por um ambiente que ela até faça de atualização a transição também, né? dela, de que assim, eu não tenho mais o crachá de gerente. Ou a gente está, por exemplo, criando essa profissão do futuro, que é o multiplicador da nova economia. Tá. Né? Ou seja, vinculado a Sistema B, a empresas de impacto social. Como é que a gente pega os gerentes, os diretores aposentados, que tem uma bagagem absurda, né? E dá um banho de o que está acontecendo nessa nova economia nas empresas. Se ele vai direto ser um consultor, é muito comum ele carregar toda a bagagem, não só de experiência, mas também de fantasmas, de vícios, do crachá de CEO, do crachá de presidente, que ele não é mais. Então, se ele não passar por uma transição que o recoloque quem eu sou hoje, ativando toda aquela bagagem, mas tirando para fora aquilo que não é hoje. Que não vai servir. Que não vai servir, que vai colocar ele num estágio assim e que não vai funcionar. Por isso que é se reinventar mesmo, né? Por isso que é se reinventar.
E a partir de um desafio atual. Eu acho que companhia a ideia americana, continua John sendo Deere. A maravilhosa. ideia é O que boa, precisa a implementação é muito difícil. A John Por Deere, uma isso- companhia americana, ela mantém pessoas aposentadas para levar clientes para conhecer a empresa. E é simplesmente Sim. genial. Sim, sim. Uma das profissões do futuro que a gente criou foi o mentor educacional. Então a gente percebeu, entrando dentro do universo educacional, universitário, o que está acontecendo com as universidades hoje? Está com uma evasão escolar muito legal. absurda, né? Os alunos perdidos, falando assim, e agora com essa crise, será que a escolha que eu fiz é a certa? Esse custo que eu estou pagando de R$1.000 na mensalidade vai retornar para mim? E o meu amigo está com esse emprego de blogueiro, eu vou largar a universidade, você blogueiro. E a evasão está absurda. E a expectativa que tem também esses jovens de um professor. E- Eles e- esperam de um professor isso. A gente fez uma pesquisa para ver o que eles precisavam. Uma das profissões do futuro que a gente acabou identificando em contato com instituições educacionais é a necessidade de ter pessoas experientes junto a alunos para dar um complemento humano de quem é esse aluno, quem é essa pessoa, esse jovem que está inseguro das suas decisões, inseguro desse mundo de constante transformação e que a escola está preparada para dar conteúdo para ele e não para dar bagagem de vida, né? E muitas vezes é um professor, só que o professor não tem esse tempo, não é pago para isso, não está preparado para isso. Então, dentro da reinvenção do trabalho, a gente está formando sêniors que têm bagagem de vida a partir de 60 anos, não são necessariamente das mesmas profissões, ou seja, não são parafusos, né, já preparados, não. São pessoas que têm experiência e que querem estar se relacionando com jovens. E isso traz uma coisa positiva para ele, que amplia as relações, que é um dos grandes problemas, É um dos maiores desafios. dos maiores desafios, gera renda, que também é um dos maiores desafios, cumpre uma função de reconexão do aluno Social. com a educação, Sim. ou seja, para o país é importante, Claro. e para a escola cumpre uma função de que assim, eu não tenho evasão escolar, eu mantenho esse aluno até o final. É um ganha-ganha para tudo que é lado. Né? E só é quem ético, pode fazer, é ético, nós temos que considerar isso. e só quem pode fazer é a partir de 50 anos, 50, 60 anos. Antes disso, Tem não. o Então, filme Os essas são as Estagiários, profissões. que eu Sério. adoro, com o Robert De Niro. Ele volta ao mercado de trabalho com uma garota muito pilhada, muito... Né? É um conflito, é um choque, mas ele é importante na vida dela. É um dos filmes mais Esse é um legais filme aí. legal. Né? Mas esse filme é interessante, porque o filme ele demonstra no começo justamente o quão forte é o paradigma atual, A distância. a distância, o gap, e o gap existe porque não existem organizações intergeracionais, Né? né? Não tem, né? Só quem se mantém na organização é o dono, né? Porque todo o resto é convidado a sair, a ir para o seu aposento. Qual que é o termo? Né? Organizações intrageracionais. Não, intergeracionais. Intergeracionais. Que tenham muitas gerações ali dentro. Ok. Adorei o termo. E não existe isso. Então, a gente precisa ter um espaço para preparar, né, para essa prontidão do sênior, que é a reinvenção do trabalho, e um outro espaço, que são as profissões do futuro, que é como é que a gente prepara as organizações para receber esse cara. Sim. Então, esse filme é interessante que no começo ele mostra o tamanho do gap, do desafio que temos enquanto sociedade e as empresas, e no final mostra o quanto que essa pessoa pode contribuir. Só que porque ele forçou maravilhoso. muito a barra. Porque se ele não tivesse persistência, ele teria saído rapidinho. Porque ele Sim, é filme, né? Não deixa de ser ficção. Uma obra de não, ficção. mas- Gente do céu, isso aqui tá uma loucura, eu não falei pra vocês? Sérgio Serapião. Gente, se você quiser saber mais sobre isso, ele entra onde para saber mais dessa história do Lab 60? Como é que ele continua esse papo? Como é que ele convida pessoas? Como é que ele aprende tudo isso? Onde é que ele pode estar se orientando sobre isso? Facebook, Lab 60+, ou www.lab60+. Essas são as duas portas de entrada. E daí tem os cursos reinvenção do trabalho.com.br, né? E tem um monte. Se quiser falar dos desafios para as empresas, também. Olha, Esse assunto vai longe. É um mundo, não para aí. Esse programa foi uma provocação. Você que está se preocupando, está alinhado, que está olhando, que está percebendo esse movimento todo, tem esse convite. Venha conhecer o Lab 60+. Esse ano eu estou convidada, eu vou estar lá fazendo parte. Né? Exatamente. O festival é dia 10, 11 e 12 de agosto. Leila vai estar fazendo o fechamento do festival. O grande finale. O grande final.
Gente, muito obrigado, Sérgio. Obrigado, Tejon. Obrigado, Marcelo. Gente, foi lindo, foi maravilhoso. Eu estou aqui emocionada, porque eu adoro esse assunto. Gente, se inscreva aqui nesse programa, isso aqui tá uma loucura. Ai, tô adorando essas gravações. Tchau, valeu.